Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais histórias de terror para você. Mas antes de irmos para o vídeo de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles também. Não deixem de estar ativando as notificações do canal, tocando o sininho das notificações. Vai lá na opção Todas. E assim, toda vez que um vídeo novo sair aqui no YouTube, você será notificado. Agora, sem mais delongas, vamos para a história de hoje? História, conto ou relato, você decide se acredita ou não. Lembrando que eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. Esse relato me fez chorar muito, que é o amor de um pai. Vamos lá? Um homem descobriu que era praticamente estéril. Fazia tudo quanto é tipo de tratamento e nada dele conseguir ser pai. A esposa dele até falava para ele, é melhor adotar uma criança, para que tanto sofrimento? Mas não, ele queria porque queria ser pai. Um dia resolveram ir a uma benzedeira. E essa benzedeira avisou a ele, que não, ele não poderia ser pai. Por quê? Porque o dia que ele fosse pai, o filho, que seria um homem, faria ele perder a vida. Ou seja, ele perderia a vida por causa desse filho. Aí ele ainda insistiu, e se eu adotar? Ela falou, não. Seu destino é esse. No dia que você for pai, você vai perder a vida por causa desse filho. E assim ele fez. Desistiu dos tratamentos, desistiu da adoção, conversou com a esposa e a esposa nem entendeu. E assim foram se passando os anos. E um belo dia ele estava voltando do trabalho, que ele era porteiro em uma empresa afastada da cidade. E ele também morava em um bairro afastado, cortava muita mata, plantação de eucalipto para chegar na sua casa, cidade de interior, sabe como é, né? Já passava das 10h30 da noite, a hora que ele estava vindo do trabalho, e o carro dele quebrou. E ele teve, que fazer o percurso a pé até a sua casa. Mas no meio do caminho, ele viu um pacotinho assim, se mexendo. E um tipo de miadinho de gato novo. Ele ficou com dó, com o coração aquebrantado. Ele falou, quem jogou esse pacote de gatinho aqui no mato? Que povo sem coração. Aí ele se aproximou. E quando ele mexeu naquele pacotinho, ele viu um bebê recém-nascido, com o umbigo ainda preso na placenta. Ali, abandonado. Ele pegou a criança do jeito que estava, embolou e levou até as autoridades. E ele foi o caminho todo com aquela criança nos braços, andando a pé. E o tempo todo se lembrando das palavras da benzedeira. E depois de contar tudo, para as autoridades, contar como ele achou a criança, tudo certinho, foram para o hospital, E logo veio um assistente social lá, enquanto ele esperava para ver o que ia ser feito, Cortaram um umbiguinho, deram banho, o bebezinho era a coisa mais linda do mundo. Aí a assistente social entrou para ver o nenê, chamou ele para ir junto, e ele falou, vou me despedir da criança, afinal de contas eu salvei a vida dela. E quando ele foi se despedir da assistente social, ele fez um carinho no neném. E o neném agarrou com aquela mãozinha tão pequena o dedo mindinho dele. Segurou com tanta força, que a assistente social ficou até comovida de ver.
Ela olhou para ele e disse: acho que o bebê gostou de você. Você não quer adotá-lo? Nós te damos preferência, pois se não fosse você, esse bebê a essa altura já estaria sem vida. O homem se lembrou de todas as palavras da benzedeira, mas não fazia mais sentido evitar. Não, ele ia ter aquele bebê. Foi amor à primeira vista. E quando o bebê segurou o dedo mindinho dele, ele sentiu tipo uma energia tão grande correr-lhe o corpo, que ele pensou: é meu filho, é meu filho. Eu não posso deixar ele aqui. E assim aconteceu. Ele ignorou os conselhos da benzedeira e resolveu adotar aquele menino. E o tempo passou, na verdade, 18 anos se passou. Aquele menino se tornou um orgulho para ele, um filho exemplar, um aluno exemplar, amoroso. Nossa, tudo o que fazia era para o pai e para a mãe. O pai se enchia de alegria e de orgulho cada vez que falava do filho para alguma pessoa. E um dia, durante uma conversa com sua esposa, ele falava sobre o orgulho e o amor que ele sentia por aquele filho que encheu a sua vida de alegria e felicidade. Ainda ele comentou com a sua esposa: e pensar que aquela benzedeira disse que se eu fosse pai, meu filho causaria o meu falecimento. O que eles não imaginavam é que o filho deles estava ouvindo toda a conversa e ouvi que ele poderia tirar a vida do pai. Bateu tão fundo nele, porque tão grande era o amor que ele tinha por aquele pai. Ele não queria ser o causador da aniquilação do seu pai. Não queria ser responsável. Então, o que ele fez? Ele foi para uma faculdade bem longe, umas 2 horas de estrada. Mas ele continuou falando sempre com o pai por telefone, mas ele evitava ao máximo ficar próximo ao pai, para evitar que tal destino acontecesse, pois ele achava no fundo do coração que ele não viveria sem o pai. Mas todos os dias ele ligava para dizer tanto ao pai quanto à mãe o tamanho do seu amor e o quanto ele os amava. O rapaz sempre tinha pesadelos horríveis depois de ouvir a conversa do pai com a mãe. E nesses pesadelos sempre via o pai perdendo a vida de várias maneiras e sempre era por causa dele. Um dia, não suportando mais a saudade, o pai levantou-se de madrugada, e disse à esposa: se Maomé não vem até a montanha vai até Maomé. Vamos passar o final de semana todinho com o nosso filho. Não aguento mais a saudade dele. Aquele menino é minha vida. Saíram umas 5 horas da manhã e chegaram em frente do prédio onde ficava o apartamento do filho, próximo à faculdade, umas 7 horas. 7 horas também da manhã. O velho pai estacionou o carro a uns 100 metros do prédio, todo feliz, sorridente. Falou para a esposa que queria fazer uma surpresa ao filho. Quando estava estacionando o carro, ele viu o filho e uma moça bonita saindo do prédio, sorrindo, brincando. Mas a alegria durou pouco. Logo uma moto com 2 jovens parou ao lado do casal, pedindo carteira, relógio, celular, tudo. O filho e a moça, a namorada, entregou tudo que tinha, mas mesmo assim, um dos rapazes atirou na companheira do rapaz.
O rapaz começou a chorar, chorar e gritar. E durante os gritos começou a fazer movimentos bruscos. O pai, que já estava mais próximo, viu a reação dos bandidos e correu com todas as forças que ele tinha no velho corpo. E bem na hora que o bandido atirou, ele se jogou na frente, tomando 2 tiros em cheio no peito. Sua esposa, depois de ver toda aquela cena, com muita dificuldade saiu do carro, porque ela tremia tanto que não conseguia abrir a porta do carro. Ela correu, então, na direção, mas chegou lá, ela ficou perdida. Ela olhava para um lado, ela olhava para o outro. Ela não sabia se afagava os cabelos do seu marido ali no chão, se esvaindo em sangue, ou se tentava amenizar a dor do seu filho, que estava sufocando de tanto chorar, vendo a namorada baleada na barriga, ao lado do seu pai, que já estava engasgando com o próprio sangue. A única coisa que a mulher tinha certeza naquele momento era de sufocar seu sentimento para ajudar os 2 homens de sua vida. Mesmo naquele momento, parecendo que seu coração era transpassado por um punhal cheio de espinhos que se retorcia dentro do seu coração, entre tosse e cuspidas de sangue. O velho homem segurou a mão de seu filho e, com lágrima nos olhos, disse: "Meu filho amado, 1000 vidas eu tivesse, as 1000 eu trocaria por esses anos que tive a seu lado. Não sofra, não chore com minha partida. Se me fosse permitido escolher, eu faria tudo de novo. Trocaria tudo no mundo, no universo. Pois mais vale 1 minuto a seu lado do que uma eternidade toda sem te conhecer, sem ter você." Terminando essas palavras, o Senhor fechou os olhos e faleceu ali, ao lado do filho, da esposa e da nora, que por sorte não faleceu, depois se casou com um menino. Mas a última coisa que eu pude contemplar quando esse relato me foi canalizado foi um senhor, uma senhora e um jovem abraçados. O senhor sem vida, o jovem debruçado em cima do pai, segurando com uma mão a mão da sua noiva, enquanto a sua mãe tentava acalmar-lhe e tentava se despedir do seu marido, seu companheiro de uma vida inteira, apenas com o olhar. E aí, meus aterrorizados, o que acharam do relato de hoje? Esse relato eu recebi de forma canalizada. Desculpe a emoção, é que quando eu recebo esses relatos eu vejo tudo dentro da minha cabeça, eu vivencio um momento, tá? E agora vamos para o próximo relato de hoje? Esse relato foi um inscrito que colocou no grupo e eu fui lá, olhei, li, gostei e agora vou compartilhar com vocês. É o Cão do Inferno. Era comum ouvir latidos e uivos vindo do parque diariamente. Muitos vizinhos costumavam se encontrar à tarde, alguns brincavam com seus filhos e outros se exercitavam. E os cães? Esses observavam silenciosamente sentados sobre as árvores, para que todos saíssem para ver o que tipo de iguaria haviam deixado para trás. Havia quem esperasse que o sol saísse completamente para correr, e eles sentiam-se muito bem ao serem acompanhados por um grupo de guardiões fiéis que os perseguiam, também se exercitando.
Mas naquela noite os corredores estavam completamente sozinhos. O silêncio era total. Onde quer que olhassem, não havia cachorro. De repente, em silêncio, ele foi interrompido por latidos, latidos desesperados, e em um momento eles já estavam berrando. Os arbustos estavam se movendo e o silêncio caiu novamente. As pessoas no parque ficaram um pouco impressionadas com esses barulhos, mas a maioria deles parou. Eles observavam de um lado para o outro, mas nenhum dos cães apareceu. Quando retornaram à marcha, uma respiração agitada invadiu todo o parque. Foi ouvida em toda parte, acompanhada por um leve rosnado. E foi então que eles viram sair de entre os arbustos com um focinho cheio de sangue. Caminhavam devagar e cada lâmpada em seu caminho estava morrendo. Seus passos deixavam uma marca ardente no chão e um denso nevoeiro ia atrás dele. Um enorme cachorro preto, mais de 1,5 metros. Não importa o quão boa todas aquelas pessoas estivessem correndo, aquele momento estavam completamente paralisadas. Sim, naquele momento ficaram todos paralisados. O cachorro ficou entre eles, cheirou todo o corpo, salivando. Quando todos se sentiram perdidos, um apito chamou ao seu mestre. Apenas uma mão enorme, coberta de fogo, foi vista saindo da neblina, o que deixou a atmosfera toda impregnada de enxofre. Ou melhor, odor insuportável de enxofre. No dia seguinte havia menos cães, menos do que era costumeiros aparecer no parque, para o banquete diário. E quando seus latidos não são ouvidos, os locais sabem que não devem pôr os pés no parque, porque naquela noite é a caminhada dele, do cachorro do inferno. E aí, meus aterrorizados, mais um relato interessante. Esse foi postado no grupo de WhatsApp do canal, tá bom? E eu achei super interessante compartilhar com vocês. E agora vamos para o próximo e último relato de hoje. Relato esse que está no grupo do Facebook Casos de Assombração 2, postado por Cláudia Ferrari. O nome do relato contou história, vocês decidem se acreditam ou não. Só queríamos ter um bebê. Minha esposa e eu sempre quisemos ter um filho. Tentamos de todas as formas possíveis durante muito tempo. Quando digo muito tempo, é de forma literal. Afinal, nós estávamos tentando há 5 anos, mas minha esposa simplesmente não engravidava de forma alguma. Há alguns meses, começamos a aderir práticas religiosas de todos os tipos, desde simpatias até votos de oração, buscando finalmente conseguir aquilo que tanto almejamos. Nada do que tentamos funcionou. Foi então que decidimos buscar ajuda médica. Sei o que você está pensando. Ora, por que diabos não fizeram isso antes? Mas nem nos passou pela cabeça que poderia haver um problema que precisasse de auxílio médico. O caso é que, após consultas e exames, descobrimos que sou estéril, ou seja, infelizmente não tenho condições de engravidar a minha esposa. Isso nos deixou definitivamente arrasados. Minha esposa chorou durante dias, mas eu não suportava mais vê-la tão triste. Então eu, que além de me sentir triste,
também me sentia impotente, fui ainda mais profundamente nas pesquisas religiosas, até chegar no mais oculto. Eu sabia que aquilo que está fora do alcance da ciência poderia me ajudar. Minhas buscas. Numa dessas buscas encontrei um ritual, cuja finalidade era justamente conceber um filho a um casal que desejasse muito. Os procedimentos para o ritual eram bem obscuros. Nunca fizemos qualquer coisa do tipo. Mas eu conversei com minha esposa a respeito, é claro. Os olhos dela brilharam com a possibilidade, mesmo sabendo de como deveríamos realizar o ritual. Ela apenas concordou. Naquele dia mesmo, ao anoitecer, fizemos o que mandava o rito. Usando tinta vermelha, desenhamos no chão do quarto um círculo maior do que 2 metros e menor que 2,5 metros de diâmetro. Dentro do círculo, ainda com a mesma tinta, desenhamos a forma de um útero. Sim, a forma de um útero, de forma que as tubas uterinas encontrassem-se nas laterais do círculo, assim como a parte de baixo, onde seria a vagina, encontrasse na parte inferior do círculo. Com tinta preta, sobre o desenho do útero, desenhamos um triângulo, de forma que suas pontas encostassem no círculo. Com a aparência final, era semelhante a um hexagrama. Acendemos velas na direção das pontas, porém do lado de fora do círculo, em uma distância de 60 centímetros. Com a parte final do ritual, nos ajoelhamos diante do círculo, com as luzes apagadas, e repetimos 7 vezes. Vagentur spiribus, condimundi et mundum non pertinente, hoc et nos somos vos. Depois tivemos relações sexuais dentro do círculo por toda a noite. Quando acordamos pela manhã, o anseio por sabermos se havia tido um resultado foi gigante, mas apenas nos restava esperar. Algumas semanas depois, devido ao atraso menstrual de minha esposa, fomos à consulta médica verificar que, se de fato, ela havia engravidado. E para nossa felicidade, minha esposa estava grávida. Bem, eu acredito que de alguma forma eu tenha me tornado fértil após o ritual. Tudo ocorreu como deveria, mas isso sempre me intrigava. Afinal, que forças tão misteriosas poderiam ter poder para me conceder tal presente? Retornei ao mesmo médico que havia feito meus exames e constatado a minha infertilidade. Não envolvi minha esposa nisso, afinal já havíamos conseguido o nosso desejo. Quando o doutor soube que minha esposa estava grávida, me pediu para refazer os exames, comprovar se houve algum erro. Os dias se passaram e, em uma tarde de um fim de semana, eu estava na cozinha, tomando uma xícara de café, quando recebo um e-mail no meu celular. Era da clínica, então disfarcei antes de abrir e olhar o resultado, o teste refeito. Minha esposa estava sentada no sofá da sala, de cabeça baixa, olhando e acariciando a barriga dela com todo o carinho do mundo. Então, abri o e-mail e vi. Eu ainda era estéril. Fiquei indignado e falei sem pensar em voz alta. Impossível! Impossível! Eu não sou estéril. A minha esposa está grávida. Notei que minha esposa parou de acariciar a barriga dela. Só então percebi que havia falado alto demais.
Ela então levantou a cabeça devagar, mirando diretamente para mim. Ela estava com um sorriso extremamente malicioso no rosto e seus olhos estavam completamente brancos. Aquela já não era mais a minha esposa e eu nem sei o que está sendo gerado dentro dela. Meus aterrorizados, que tenso, não? Agora, sem mais delongas, vamos para a história de hoje? História, conto ou relato, você decide se acredita ou não. Lembrando que eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. O primeiro caso de hoje é do grupo Casos de Lobisomem, por Tatiana Martins, ou melhor, Tatiane Martins. Essa história não é baseada em ouvi dizer, fiquei sabendo ou fulano me contou. Esse fato aconteceu comigo em uma cidade do interior de São Paulo, região de Araraquara. Na época eu tinha por volta de 18 anos. Hoje tenho 45. Dentre todos os irmãos e irmãs de minha mãe, sempre me identifiquei muito com o meu tio Nico e a minha tia Maria, é claro. Ambos eram solteirões e depois que minha avó ficou viúva, ficaram morando com ela até o fim dos seus dias. Por conta desse apreço e carinho que eu tinha com eles, em todas as férias escolares de julho e dezembro, janeiro, eu passava lá o período inteiro com os dois. Tal episódio aconteceu em um domingo, penúltima semana de férias escolares. Meus tios e primos, que também residiam na capital, como eu resido, já estavam aos poucos retornando para as suas casas. As festas de fim de ano já tinham se passado e as férias também. E eu ainda ficaria mais uma semana. Um primo havia comprado no CEAGESP um casal de coelhos de raças enormes. Cada um tinha quase 10 quilos, sem exagero. Como cresceram muito e estavam dando muito trabalho, ele conversou com o meu tio Nico e levou os dois para o interior. A casa era grande e o quintal era enorme, parecido com uma pequena chácara com direito a pomar, horta e galinheiro. Com muita destreza, meu tio logo fez um viveiro enorme, com divisórias, onde cada um ficaria em um compartimento. Assim evitaria a reprodução desenfreada dos orelhudos. No final de tarde daquele domingo, todos passavam para despedir-se, pois a casa ficava na saída da cidade, praticamente em região rural, e dali acessavam uma rodovia local que ia em direção da rodovia Washington Luiz. Caiu a noite, a cidade pacata. Jantamos, fazia um calor medonho e eu e o tio ficamos proseando na varanda até umas 22h30 da noite. Ou seja, às 10h30 da noite, como se diz no interior, enquanto a tia Maria assistia TV. Não demorou muito, bateu o sono e fomos dormir. Na casa tinha um vira-latas, velhinho já, o Toquinho, que apesar de ser idoso, sempre foi alerta e dava alarme, latindo muito quando necessário. A bagunça aconteceu pouco antes da meia-noite, quando, cansados, fomos acordados por latidos e rosnados ininterruptos do velho cachorrinho. Saímos no quintal, eu e o tio. E este ainda deu uma bronca no Toquinho, pois às vezes ele exagerava nos latidos. Acendemos as luzes, demos uma volta no quintal, tentando identificar o causador daquele escândalo todo. E silêncio.
Não tinha nada lá. Voltamos dormir. Quando já passava da meia-noite, Toquinho começou de novo. E o tio levantou em um pulo e eu fui logo atrás. Só que dessa vez eu nem tinha percebido. Mas quando abrimos a porta, além da lanterna na outra mão dele, tinha o seu 38 carregado. Fiquei apreensivo, ele estava meio puto, pois semanas atrás haviam furtado um botijão de gás vazio e algumas roupas do varal. Se for algum espertinho, vai levar chumbo. Outra volta no quintal e nada. Parecia piada. Voltamos para o interior da casa, mal fechamos o olho e o escarcéu começou de novo. Claudinho, meu pai chama Cláudio também. Pega a tranca da porta e vai pelo fundo que eu vou pela frente. A tranca era um pedaço de 1,20 m de caibro usinado, de 5x5, um puta porrete. Abri a porta da varanda do fundo e no escuro vi um vulto correndo pela lateral da casa em direção à saída. Pela porta da frente, o tio já esperava, seja lá o que fosse, com o 38 dele entupido de balas e... Pô! Silêncio! Corri na frente. O tio estava assustado, olhos arregalados, atônito, quase sem fala. Me olhou sem graça e perguntou: Você viu? Não, tio, só vi um vulto. O senhor acertou o tiro? Não sei se acertei. Disparei a menos de 3 metros, mas fugiu. Ele caminhou lentamente até o fundo do quintal, onde nos deparamos com o compartimento do viveiro, onde estava alojada a coelha. A porta estava aberta e vazia. Quando entramos, ele me contou que um cão preto enorme, meio magrelo, pernalta, orelhas grandes, lembrando um pastor alemão, olhos arregalados até desproporcionais. O bicho vinha lá do fundo, em disparada, carregando a coelha. Passou por ele quando então ele efetuou o disparo. Porém, sem dificuldade, o bicho saltou um muro de quase 2 metros de altura com a coelha na boca. Comentamos com poucas pessoas o episódio. Uns riram, outros duvidaram, mas tanto eu como meu tio Nico, em memória, sempre soubemos que aquilo que vimos naquela noite não era um cão. Essa história é verídica. Não me importo com chacotas ou piadas, porque vi e relatei da maneira mais fiel possível aos amigos. Casos de assombração 2. Eita, aterrorizados, e olha que muita gente faz chacota, né? Queria ver essas pessoas rirem quando desce de cara com um bichão desse. Deixem nos comentários as suas opiniões. E agora vamos para o próximo relato da noite. A Casa. Também casos de assombração 2. Tatiane Martins. A Casa. Bom, acho que a primeira coisa, a se fazer em um relato é se apresentar. Me chamo Lucas, tenho 18 anos, porém tudo o que me aconteceu ocorreu quando eu tinha entre 10 e 11 anos de idade. Sempre fui uma criança muito medrosa, evitava todo e qualquer tipo de contato com o sobrenatural. Lembro que até certos desenhos e filmes na televisão eu evitava, por conter um pouco de coisas como fantasmas e coisa do tipo. Baseados em fatos, sempre fui muito imaginativo, ou seja, super idealista. Então, para mim, até ouvir alguma história era sinal de que aquilo ocorreu comigo, porque em minha mente ficava registradas as imagens que eu fiz da história.
Fui muito solitário no sentido de não possuir muitos amigos. Todos os dias meus pais iam trabalhar e eu ficava sozinho em casa. Eu e o meu grande amigo Chocolate, um cachorro muito especial em minha vida. Sempre amei muitos animais e sempre tratei-os com tanto carinho que as pessoas me julgavam por isso. Era estranho que, quando eu estava em casa sozinho, Chocolate nunca ficava no quarto comigo. Ele sempre rondava a casa e ficava latindo para qualquer coisa que pudesse me incomodar, e isso me fez crer que ele era meu grande protetor. Passou um tempo e, aos poucos, coisas estranhas foram acontecendo. Como tínhamos nos mudado recentemente, demorou um certo tempo para se acostumar com o ambiente, etc. Às vezes eu sentia um vento estranho passar por mim e me arrepiava. Não era algo assustador, mas me amedrontava. Sempre fui muito espiritualizado no sentido de ser sensível e compreensível com todos ao meu redor, o que me deixava vulnerável em diversos momentos. Me chamam até hoje de ingênuo e bondoso por conta disso, mas hoje eu sei me defender e aprendi a construir escudos. Voltando ao relato, coisas estranhas começaram a ocorrer. Primeiro foi a ventania, mas depois eu passava a ver vultos passar por diversos cômodos da casa. Como a casa para a qual me mudei era imensa, no caso tinha mais de 6 quartos, era de andar e seguia naquele modelo antigo de casa que tinha muitos cômodos, sem necessidade. Os vultos começavam e cheguei a comentar com a minha mãe, que era evangélica, que disse que deveria ser impressão, que não existia isso de fantasma como nos filmes que eu tinha medo. O tempo passou e nunca mais presenciei nada. Meses depois, voltaram a ocorrer. Como eu ficava sozinho em casa durante o fim da tarde, até cerca de 7 horas da noite, era apreensivo para mim. Mas eu tinha companhia do Chocolate e a recém-chegada Nina. Eles me davam segurança, porém as coisas não paravam por conta deles. Tinha dias que eles latiam para o nada, uma parede ou coisa assim. Mas hoje eu acredito que eles também viam certas coisas. O tempo passou e as sombras continuaram, até que um dia vi uma luz do meio do nada que apareceu e sumiu. Pensei ser impressão mais uma vez e preferi ignorar. Uma noite eu estava dormindo com o Chocolate e foi o momento mais aterrorizante da minha vida. Ouvi risadas altas ao meu redor e que me acordaram. Pareciam que estavam rindo de mim. E eu fiquei muito nervoso e gritei meus pais. Não consigo pôr em palavras tudo o que senti. Foi bizarro e muito assustador. Depois disso, o tempo passou. E o último incidente foi o pior de todos. Eu estava assistindo a novela com a minha mãe. E ela desceu para a cozinha para pegar algo, não me lembro o que. Nesse momento, fiquei sozinho no quarto. E quando eu me virei meu rosto, eu vi uma garotinha com roupas brancas, tinha cabelos loiros, eu acho, e me olhava sem expressão. Meu coração parecia que iria parar.
O problema é que ela estava na frente da porta e eu não sabia se corria ou se ficava parado. Decidi correr e passei pelo lado dela. Ela não se moveu e eu desci as escadas gritando e chorando. Minha mãe finalmente decidiu fazer algo e chamou um pastor para orar pela casa e pela vida. Eu não acreditava muito nisso, porque a igreja evangélica nega a existência de espíritos e coisas do tipo. Então fiquei com medo de não resolverem, mas decidi aceitar. O pastor foi lá e orou, e a única coisa que ele pediu foi para queimar um boneco meu, o meu favorito. Eu fiquei triste porque, mesmo não brincando mais com ele, ele foi especial e eu cheguei a chamá-lo de filho. Eu tinha um amor por ele, mas o pastor falou que aquilo era uma porta de entrada e precisava queimar. Eles queimaram e as coisas passaram. Eu ainda sou sensitivo, em alguns sentidos. Eu não sei o que aconteceria se eu continuasse a ver as coisas, mas hoje eu apenas sinto muito. Eu consigo sentir a atmosfera dos lugares que vou. Lembro que fui para a casa de uma amiga minha há mais de 3 anos. Depois senti a casa dela fria, muito fria, e parecia não ter vida. Parecia estar morta por dentro. Todos riram. Porém, depois descobri que a família dela passava por muitos problemas e essa minha amiga sofreu muito naquela casa depois disso. Por isso mesmo, mesmo não vendo mais nada, eu consigo sentir muito as atmosferas dos lugares. Desde criança, não entro num supermercado daqui da minha cidade. Não é por conta do supermercado em si, mas o lugar em que foi construído. Não sei, desde criança eu sinto a mesma sensação que senti na casa da minha amiga, só que pior. Isso mesmo. Hoje, com 18 anos, eu ainda sou sensitivo em algumas coisas e digo a vocês, foi a pior, mas também uma das mais importantes experiências da minha vida. Tudo que eu contei é a mais pura verdade e compartilhei com poucos amigos meus. A casa hoje pertence à minha avó e nunca mais voltei lá, porque até hoje eu sinto frio. O frio que sinto nos lugares no qual eu não me sinto bem. Eu acredito no sobrenatural, sim. Passei a acreditar depois disso. Claro, existem muitas casas que podem ser explicadas, porém, ainda assim é um mistério. Nós tememos o desconhecido. Afinal, me emocionei a escrever isso, porque não esqueço os sentimentos que tive em cada momento. Enfim, mesmo não tendo nada de tão especial, essa foi a minha experiência que carrego até hoje. Confesso que tenho medo de acreditar mais e acabar voltando a ver, porque sentir eu já sinto, mas ver exige muito de você. Descubra seu verdadeiro medo. Meus aterrorizados, eu acredito sim no relato dessa pessoa aqui, desse menino, porque eu já passei por coisas parecidas. Então é bom a gente
Sempre estar de olho, né? Respeitar, porque hoje é ele, amanhã pode ser quem está duvidando. Créditos ao Instagram, Liana Mundi, Facebook, Grupos Casos de Assombração 2. Último caso de hoje, ou seja, relato, psicografia de Casos de Assombração 2 por Tatiane Martins. Hoje foi tudo da Tati. Quanta dor trago comigo. Sinto que meu peito vai explodir. Não consigo enxergar a luz aqui onde estou. Só há escuridão e muita umidade. Tudo é muito sombrio, sem contar da solidão íntima que se estabeleceu na minha alma. Preciso de ajuda. Preciso muito sair daqui. Minha mãe, onde você está? Será que ainda me odeia? Ou sente-se feliz? Escutava-lhe dizendo que preferia me ver morto a passar vergonha igual a que eu lhe impunha. Já faz tanto tempo que eu estou aqui, tempo que não sei precisar. Mãe, me ajuda, ore por mim. Embora tudo o que te fiz, sou seu filho. Não posso esquecer de tudo o que nos aconteceu. A cena da minha morte não sai da minha cabeça. Revejo por milhares de vezes. Me vejo ali, pendurado naquela árvore, e a corda a apertar-me o pescoço. Sei que saí de casa após nos desentendermos. Tudo já era muito costumeiro, mas naquele dia eu não aguentei. Eu me senti muito humilhado e fortemente ferido. Saí para o quintal da nossa casa, amarrei aquela corda na árvore e ali tudo se acabou. Não culpo-lhe. Sei que eu cometi o ato infame de tirar a minha própria vida. No entanto, você me ajudou a tomar essa decisão. Eu te vi tão infeliz, tão triste com a minha situação, que resolvi acabar com tudo. Por que não me aceitou como eu era? Você foi uma mãe tão boa, tão dedicada na minha infância, me deu tanto amor. Mas foi só eu entrar na adolescência e você descobriu que eu era homossexual. Daí você se rebelou contra mim. Mãe, como eu sofria com as suas insinuações, com as coisas que você me dizia, a maneira como passou a me tratar. Você não conseguia enxergar que por dentro eu continuava o mesmo e que dentro do meu peito batia um coração cheio de sentimentos e de amor por você. Por que não me aceitou como eu era? Tanta coisa poderia ter sido evitada. Você me dizia anormal. Mãe, eu nunca fui anormal, nunca fui doente. Eu só gostava de pessoas do mesmo sexo que eu. O que tinha isso, mãe? Se o importante é ter amor no coração. Não se trata de um filho como você me tratou. Não se trata um filho assim. Seu filho. Seu único filho. Quem sabe eu seria o seu amparo na velhice.
Quem sabe a hora que você não mais pudesse caminhar, eu a levaria no meu colo. Mas você, mãe, por vaidade, orgulho e vergonha, aniquilou tudo isso com xingamentos, maus tratos a mim que tanto te amava. Mãe, hoje, mãe, só posso te pedir que me perdoe, não pela minha homossexualidade. Não preciso pedir-lhe perdão por isso. Neste caso não pequei. Eu era assim, e só isso. A desculpa é por outro motivo, mãe. A minha fraqueza. Eu deveria ter sido forte, forte o suficiente. Deixar que você falasse, somente entender seus devaneios e com isso não tirar a minha própria vida. Mãe, como eu errei! Ninguém tem o direito de cometer esse ato. Sei que sofro e peço perdão a Deus. Peço a Ele que me estenda suas mãos amorosas e me tire deste local que estou hoje. Seria tão mais fácil se você tivesse conseguido me aceitar do jeito que eu era. Infelizmente, não tivemos o futuro para que você entendesse todo o amor que eu tinha por você. Espero ansioso o dia de sair desse local insalubre e novamente ter a paz que tanto procuro. Jesus, Maria de Nazaré, nossa mãe, me ajudem. Esse sofrimento tem que ter um fim. Sei que fui o responsável pela minha desistência, mas mesmo muito envergonhado e com lágrimas, peço-lhe que me perdoem. Observação: psicografia escrita no Centro Espírita. Carta divulgada com autorização da família, mas os nomes preservados. A médium Débora S.C. Casos de assombração 2. Meus aterrorizados, que forte, não? Muito forte. Muitas vezes as pessoas preferem julgar ao invés de amar. Ela criticava a pessoa que mais amava ela na face da terra pela opção sexual. Gente, chorei muito lendo essa carta. Temos que amolecer os nossos corações e aceitar as pessoas como elas são, pela essência, não pela cor, credo ou opção sexual. E aí, meus aterrorizados? Terminei com um relato meio diferente, mas também sobrenatural, psicografado. Tô bem emocionada. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Do trabalho de hoje. Deixem suas opiniões nos comentários desse vídeo, lembrando de manter as diretrizes do YouTube, que é respeito nos comentários. Do mesmo jeito que temos o direito de não acreditar, temos o dever de respeitar, né? E aqui termina mais uma coletânea do canal para matar a saudade com relatos emocionantes que mexeram com o meu emocional. Deixem o seu like, dê essa força pro canal. Bom, meus amores, antes de sair, vou deixar um recadinho para vocês. O Superchat, Super Stickers e também o Valeu Demais está ativado no canal. Agora você pode ser um colaborador e um patrocinador do canal, ajudando assim o canal Angel Black a se manter. Você pode ajudar com qualquer quantia, desde R$1 até quanto
você puder. Eu já deixo aqui, ó, a minha eterna gratidão. Também tem o Pix, né, que a chave é luçonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, o mesmo e-mail que vocês mandam o relato. Vai estar na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Que tudo que vocês façam pelo canal voltem para vocês vezes 1000, vezes 1.000.000. E eu só posso agradecer muito pelo carinho e o amor que vocês dedicam ao canal Angel Black Contos de Terror. Agora, quero falar com você que não é inscrito. Se inscreve aí e vem fazer parte dessa família maravilhosa que é a família Angel Black Contos de Terror. Não esqueça de deixar o seu like, pois o seu like tem poder e ajuda muito o canal. Também peço que compartilhe o máximo que vocês conseguirem, pois já somos, olha gente, quase 5.000. Falta menos de 100 inscritos. Para 5.000 está pertinho, meus amores. Então, bora compartilhar, bora ajudar. Eu agradeço muito, 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 muito. Agora quero falar com vocês que passaram por experiência com o sobrenatural, vocês que sabem história ou casos contados pelos antigos de relatos acontecidos da pessoa que deu cara de cara com a fera, desculpe, que viu fantasma, assombração, teve um milagre inacreditável em sua vida. Manda para o e-mail do canal, será uma honra aqui eu estar compartilhando com os meus inscritos e com todos que por aqui passarem o seu relato, o seu conto, a sua história. Se você não quiser aparecer no seu relato, manter, né, a sua identidade em segredo para que não seja até julgado pelas pessoas, eu garanto manter você no anonimato, tá bom? E é isso, meus amores. E o e-mail do canal para você estar enviando é luçonjavermelha, né? @gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição do vídeo. Descrição essa que vocês encontram muita coisa legal, desde os canais que recomendo, a um grupo de WhatsApp de uma inscrita muito querida. Ela criou para interagir com todos os inscritos do canal que se interessarem. E eu, vira e mexe, tô lá também, né? Não sou boba nem nada. Também tem o link do meu Instagram, vai lá, me segue, me manda um direct, que assim que possível eu te retorno. Tem também o link do meu grupo, na verdade na minha página lá do Facebook, que leva o mesmo nome do canal, Angel Black Contos de Terror. Vou começar essa semana, vou me esforçar para começar a fazer live lá essa semana. Se você ainda não me segue, corre que dá tempo, te espero lá. Tá aí o link do meu outro canal, né? Viajando no tempo, no plano físico e também no plano astral. Espero vocês lá de braços e coração aberto para juntos elevarmos a nossa espiritualidade. E é isso, meus amores. Agora eu quero agradecer a todos os canais parceiros que vão de mão dada comigo nessa aventura louca que é o YouTube, porém maravilhosa. Agradecer aos grupos e páginas do Facebook que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho e principalmente agradecer a todos vocês, meus amores, meus aterrorizados, meus inscritos mais queridos, também os colaboradores do canal, que no momento são poucos, mas logo seremos muitos. E é isso aí, meus amores, vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, que já é de vocês sabem, né? Logo teremos live, tete a tete, olho no olho, para batermos aquele papo. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais. Fui!